Por que que o Titanic afundou? Ai, cara, você falou que foi por causa do iceberg, né? Foi. Que bateu no iceberg. É, também. Mas ele poderia ter batido no iceberg e não afundou. O Titanic, o aço que foi feito do Titanic, era considerado o melhor aço na época. Aço, ele sofre de uma coisa chamada, que o pessoal não sabia na época, chama transição frágil-dútil. O que é transição frágil-dútil? O que eu falei? O que é a ductibilidade do material? Ele, quando você bater nele, ele tem capacidade de amassar em vez de quebrar. Sim. O material, ele tem, quando você bota energia no material, contra o material, energia mecânica, você bate nele ou pressiona ele tem que armazenar aquela energia de alguma maneira. Ele pode armazenar na zona elástica, como um arco. Você dá energia, deforma ele e ele devolve jogando a flecha. Tá? Ele tá armazenando energia na zona elástica. Isso é o que é chamado resiliência. O pessoal fala, você é resiliente, você é resiliente. Resiliência é uma capacidade que o material tem de transformar estresse em trabalho. Então é uma característica legal para um ser humano. Pode crer. Você tá sob tensão, você armazena aquela energia e, por exemplo, devolve em forma de trabalho. Isso é positivo? Positivo. Sim. Então você tirou isso de materiais. Resiliência é isso. Sim. Tá? Então quando você estressa um material, ou ele absorve na zona elástica, ou ele absorve na zona plástica, que ele faz? Ele se deforma, ele dobra, ou ele cria área, porque como nós falamos antes, área é energia, né? Ou ele cria área. E aí ele quebra, né? Todo metal praticamente que você pensar, qualquer um, alumínio, cobre, titânio, tungstênio, manganês, cromo, vanádio, estanho, o que você imaginar, tá? Nióbio, o que você imaginar. Ele funciona assim. Você tá numa temperatura, ele absorve esse tanto de energia. Você vai diminuindo a temperatura, ele vai diminuindo o tanto de energia que ele absorve. Ele fica mais frágil, tipo uma borracha. Você bota no nitrogênio líquido, ela não fica mais maleável. Você bate, ela quebra como um vidro. Verdade. Tá? Só que o material, ele vai perdendo essa capacidade de absorver energia gradualmente. Você vai baixando a temperatura, ele absorve cada vez menos energia. O aço é um dos únicos materiais que você vai baixando a temperatura e ele vai diminuindo a energia que ele absorve. Chega uma hora que ele faz assim, ele despenca. E isso é por volta do 0 graus Celsius. Isso chama transição frágil-dútil. Então o cara, na hora que ele testou lá no estaleiro, o aço era super dútil. Na hora que ele tava na água lá, menos 3 graus Celsius, o material tava um vidro. Pode crer. Você entendeu? Faz E eles não sentido. conheciam esse fenômeno, chamado transição frágil-dútil. Não era conhecido. Entendeu? Então você tinha esse problema. Tinha outros problemas. Embarcação, é um pouco difícil pra caramba de fazer. É mais difícil do que fazer carro, do que fazer avião, do que fazer trem. Barco, porque, barco é solicitado de tudo quanto é maneira, porque o barco, ele flete, ele traciona, ele contrai, ele torce, tudo acontece com ele, que ele tá na água, tá? Mas imagina que, naturalmente, o barco, ele tá fletindo ali, porque as ondas vão passando. Imagina que eu pego essa espada e eu vou entortar ela assim, que eu tenho a força pra isso, tá? Cuidado que ela tá um pouquinho afiada. Não sei, eu já senti aqui. Eu vou entortar ela assim. Imagina que seja uma régua. Vamos pegar uma régua, mas pegar essa parte aqui, que seja uma régua. E eu vou entortar essa régua assim. Onde você... Então eu tô fletindo, como acontece quando as ondas estão passando. Você acha que essa régua vai quebrar onde? Perto da minha mão ou no meio? No meio. No meio. É a parte que é mais solicitada, maior momento fletor. Sim. Tá? Então ela vai quebrar no meio. Onde você vai reforçar o seu barco? No meio ou nas pontas? No meio. No meio. Então você reforçou no meio. Onde ele bateu? Na ponta. Na ponta. Você entendeu? Entendi. Então é aquele negócio que eu falei pra você lá atrás, que a gente tava falando do avião cometa. Não é só você fazer análise de falha, quebrou e eu descobrir por quê. É você entender o que pode acontecer pra ele não quebrar. Pode crer. Então alguém tinha que ter falado assim, pô, ele realmente solicita mais no meio, é maior momento fletor, eu fiz o diagrama de tensões, só que ele pode bater. Não pensaram nessa hipótese. E ele não vai bater provavelmente dando ré. Ele vai bater na frente. Olha que ridículo de simples isso. Sim. E as pessoas não pensam. Sim. Você entendeu? Que ridículo de simples. Sim. Então foram vários erros, né, que aconteceu. Primeiro, não sabiam dessa transição dútil frágil, que o material estava frágil, estava vítreo, porque a água estava gelada. Sim. Desconheciam esse fenômeno, então não posso julgar eles por isso. Reforçaram o meio, não reforçaram a frente, que foi onde bateu. E aí vem o erro do comandante. O que ele fez quando avisaram pra ele do iceberg? Mandou acelerar. Não. Vamos passar por cima. Eu acho que já tava no máximo até, ele tava em alta velocidade. Vocês lembram o que foi que ele fez? Não lembro. O que você faz? Tem um iceberg na frente, o que você vai fazer? Você tá pilotando lá, Vou mirar pro outro lado. você vai virar. Então aí que você mata todo mundo. Ah, é mesmo? É. O que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter mirado no iceberg. Era uma chance, tá? Bater de frente. Por que bater de frente, tá?
A embarcação, baseado no conceito que os chineses já tinham, por causa do bambu, o bambu ele é feito de seções. Então o cara ele cortava um bambu no meio e ele tinha um barquinho. E aí ele botava na água. E aí ele, por exemplo, brincando, ele afundava a ponta do barquinho. A água entrava dentro do bambu, só que ele parava na primeira seção, porque o bambu é dividido em seções. Então ele enchia só aquela primeira seção e o bambu não afundava. E aí ele afundava mais o bambu, enchia a segunda seção. E aí o bambu ainda conseguia flutuar. Então o barco ele é feito em seções, porque se furar em algum lugar, eu fecho aquela região e a água não entra para outros lugares. Quando ele virou o barco bateu de lado no iceberg e saiu rasgando a lateral e abriu água em várias seções. Entendeu? Se ele tivesse batido de frente, ia ser uma baita de uma parada brusca, umas velhinhas ia cair, ia quebrar a bacia, mas o navio não ia afundar. Você entendeu? Então, é que ele acreditou, parece que tinha um problema de projeto, ele tinha um leme relativamente pequeno em relação ao barco, então ele acreditou que ele podia virar. Pode crer que ia dar tempo de desviar. De desviar, ele em teoria será o melhor das possibilidades. Eu acredito que essa era uma. Só que ele devia ter testado melhor a embarcação, né? É que testar uma embarcação dessa também é meio caro, tá? Mas ele devia ter testado melhor. Ver quanto tempo ele demora pra virar. Isso, testado um pouco, andado mais devagar, até pegar o jeito, entender a movimentação da embarcação. E não foi feito isso, né? Não foi feito isso. Então foram várias coisas erradas. Como eu falei, o aço, como eu falei, era uma característica da transição frágil-dúctil que não se conhecia. Reforçar só o meio, que é onde você tem maior movimento fletor, e ignorar que ele poderia bater no iceberg. Então isso foi um erro, deveria ter sido reforçado na frente também. E o cara ter desviado. O cara podia ter batido de frente. Pode crer. Nossa, vários erros que culminaram numa tragédia, né?